Portas lógicas e álgebra booleana. Até este momento da disciplina, nós conhecemos três portas lógicas: a porta OR, a porta AND e a porta NOT. Cada um tem seu símbolo, cada um tem sua tabela verdade, cada um tem a sua expressão. Vamos ver um exemplo aqui utilizando estas portas lógicas. Qual é o nível lógico de saída do circuito abaixo? Aqui está o circuito é formado pelas portas que conhecemos e nós temos nas entradas aqui os níveis 1, 1 e 0. Solução deste exemplo. Este 1 aparece aqui, este 1 aparece aqui. Vimos a porta lógica, reconhecemos ela, sabemos que é uma porta OR, conhecemos os níveis lógicos nas entradas, 1 e 1, vamos lá na tabela verdade, onde está a linha 1 e 1, está aqui, a saída é 1, portanto a gente vai escrever 1 na saída dessa porta lógica. Continuando o circuito, aqui nós temos 1, aqui aparece 1, vimos a porta lógica, é uma porta NOT, saída da porta NOT, se a gente consultar a tabela verdade, é 0. Este 0 aparece aqui, mesma coisa. Reconhecemos a porta lógica, é uma porta OR, conhecemos as entradas 0 e 0, vamos lá na tabela verdade, 0 e 0, me diz que a saída é 0, portanto eu vou escrever 0 aqui. Este 0 vai aparecer aqui, este 1 vai aparecer aqui, porta AND, quando as entradas são 1 e 0, a saída é 0. Mesma coisa, fui lá e consultei a tabela verdade, verifiquei que a saída é 0. Esta é a maneira da gente resolver um circuito lógico. Reparem que o que a gente fez foi simplesmente reconhecer qual é a porta lógica, consultar a tabela verdade, verificar quais são as entradas, consultar a tabela e atualizar a saída. Exercício: qual é o nível lógico de saída do circuito abaixo? Neste momento eu peço para você pausar o vídeo e resolver este exercício. Bom, solução. Mesma coisa, nós temos nível 1 aqui, porta lógica, aqui vai aparecer o 0. Inversora, então aqui é 0, esse 1 aparece 0, porta OR 0 e 0, saída é 0, inversora 1, este 1 vai aparecer aqui. Este 1 aparece aqui, mesma coisa para o de baixo, aparece aqui. Porta AND, 3 entradas, as 3 entradas têm nível lógico 1, saída 1. Esta é a solução deste exercício. Mesma coisa, apenas reconhecemos qual é a porta lógica, consultamos a tabela verdade e atualizamos a saída. Vamos ver agora aqui um assunto novo: níveis lógicos variando no tempo. No exercício anterior, nós tínhamos esse circuito e nós tínhamos esses níveis lógicos para as entradas. Se o exercício continuasse e dissesse, essa primeira entrada deixou de ser 1, passou a ser 0. Ou seja, nós saberíamos resolver o circuito da mesma maneira. 0 aqui apareceria 1, este 1 aparece 0, porta OR 1 e 0 dá 1, aqui vai dar 0, esse 0 aparece aqui, aquele 1 aparece aqui, o outro 1 aparece aqui, porta AND, 3 entradas, uma delas é 0, saída é 0. Ou seja, essa entrada era 1, passou a ser 0 e a gente conseguiu calcular o circuito igualmente. Esta entrada ela variou no tempo, o nível lógico dela variou no tempo. Inicialmente ela era 1, passou um tempo, ela passou a ser 0. Vamos dar uma olhada nisso, como é que a gente representa isso num gráfico. Se a gente desenhasse aqui um gráfico que relaciona o tempo, aqui é a origem, com a variável A, que é nível lógico, então nós podemos dizer que ela era 1, depois de um tempo passou a ser 0. Opa! Novamente, ela era 1, passou a ser 0. Isso aqui é nível lógico, aqui é bit 1, aqui é bit 0. No determinado tempo, a entrada A, que era 1, passou a ser 0. Isto é níveis lógicos variando no tempo. Isso aqui podia variar de novo depois. Voltou a ser 1, ficou um tempinho, voltou a ser 0, voltou a ser 1, e assim por diante. Isto é níveis lógicos variando no tempo. Aqui está o gráfico do tempo, o tempo vai passando, a entrada A está variando entre 0 e 1. Isso aqui a gente vai começar a analisar agora. A entrada continua sendo 0 e 1, só tem essas possibilidades, né? A gente, quando começar agora a desenhar sinais, níveis lógicos que variam no tempo, a gente não precisa mais desenhar estas setas e numerar. A gente pode simplesmente, por exemplo, uma entrada B aqui, nós
podemos simplesmente desenhar isso daqui. Não precisa mais desenhar esses eixos X, esse eixo de T e esse eixo aqui no eixo Y. A gente sabe que é uma coisa binária, só será possível ter dois valores, zeros e uns. A gente consegue, portanto, desenhar desta forma aqui. Se quiser, a gente pode desenhar 0 e 1 aqui só para deixar delimitado. Mas essa informação aqui já nos permite saber que a entrada B está variando entre 0 e 1 de acordo com isso daqui. Um outro exemplo, sei lá, uma entrada letra D, também conseguiria desenhar como a gente quer aqui a representação, sem precisar desenhar os eixos T e Y. Um outro exemplo aqui só para mostrar. Okay? Quando a gente, portanto, ler isso daqui, a gente sabe que é uma entrada, a letra D, é uma entrada que está com nível lógico variando no tempo. Começa com 0, depois vai para 1. Aqui embaixo começa com 0, vai para 1, volta para 0. Vamos ver como que isso se aplica a um exemplo. Qual é o sinal de saída do circuito abaixo? Nós temos aqui, o circuito é só uma porta OR. Aqui está a tabela da porta OR só para a gente consultar ela. Aqui está o circuito e nós temos duas entradas A e B. Novamente, elas estão variando entre 0 e 1. Como é que seria a solução desse circuito? Então, digamos que a saída desse circuito tem letra X. Vamos desenhar aqui qual seria o sinal que a gente vê na letra X quando nós temos esses dois sinais, dois níveis lógicos variando no tempo para esse circuito aqui. Quando a gente vai resolver um circuito desse tipo, a gente vai ter que fazer o seguinte. Toda vez que uma das entradas mudar de nível lógico, a gente delimita aqui um intervalo. Então, por exemplo, aqui, delimita o intervalo. Ocorreu uma mudança. Qualquer uma das entradas, outro intervalo. Outro intervalo, assim até acabar. Até delimitar todas as mudanças que ocorreram nos sinais de entrada. Aqui estão todas as delimitações do sinal de entrada. Como é que ficaria o sinal X agora? Uma vez que está delimitados os intervalos, para cada um deles nós vamos ver quais são os níveis lógicos nas entradas, e lá consultar a tabela verdade e atualizar a saída, que é o que a gente já fazia quando aparecia níveis 0 e 1. Por exemplo, nessa primeira parte aqui, a letra A tem nível 0 e a letra B tem nível 0. Vou lá na tabela verdade, 0 e 0 diz que a saída para essa porta é um 0. Portanto, neste primeiro intervalo, o X será 0. Segunda etapa, nós temos 0 para B e 1 para A. A igual a 1, B igual a 0, a saída é 1. Venho aqui neste intervalo e digo que a saída é 1. A gente vai fazer isso até o final. Repare que é a mesma coisa do que estivesse aparecendo aqui, por exemplo, 0, 1 e 0. Quando aparecia 1 e 0 aqui, a gente também na tabela verdade atualizava aqui com 1 ou 0. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que é uma representação no tempo. Terceiro intervalo aqui. B é 1, A é 1. Vou lá na tabela verdade, 1 e 1, saída é 1. Neste intervalo, portanto, continua 1. Próximo intervalo, 1 e 0. Continua 1, 0 e 0, pela tabela verdade, é 0, 1 e 0, e assim até acabar. Resumindo, para cada intervalo, ou seja, para cada um desses intervalos aqui, o circuito tem um único nível lógico, aqui é 1, aqui é 0, fui na tabela verdade, consultei e atualizei a saída. Aqui está, portanto, a solução do exemplo. O sinal X tem este sinal quando esses dois aqui são aplicados nas entradas A e B. No próximo vídeo a gente vai ver um exemplo com um circuito maior. Aqui acaba este vídeo.